escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou a Débora Prado. E hoje, Débora, a gente tem o prazer de receber quem aqui? Guilherme Casarões. E aí, Guilherme, beleza, cara? Beleza, pessoal. Obrigado pelo convite para mais uma vez estar participando com vocês do Chutando a Escada. É verdade. Você esteve aqui, eu acho que a última vez foi lá quando a gente fez o mapeamento sobre as propostas de política externa dos candidatos, não foi? Isso, foi na época da eleição, balanço do finalzinho do Temer, enfim. Mas já, parece que faz uns 10 anos já, né? Tanta coisa. Que tempo bom é daquele, né? Tempo bom que não volta nunca mais. Mas, ô Casarões, você fala direto da onde, cara? Gente, eu tô em Ann Arbor, em Michigan. Vim passar quase um semestre letivo aqui como visitante. Eu e minha esposa, as crianças, tá uma situação bem legal aqui. A gente tá curtindo agora o friozinho, né? Começou a baixar de novo, já teve uma nevasca umas semanas atrás. Mas tô direto da Trumpilândia, aqui também, tentando acompanhar o que está acontecendo aqui, que tá uma confusão, né? Aliás, o mundo inteiro está de ponta cabeça, os Estados Unidos nesse quadro não são exceção. E aí está sendo legal também para poder olhar para tudo que está acontecendo aí no Brasil com um pouquinho de distanciamento. Vamos ver. É isso aí que eu queria te ouvir, justamente falar sobre a política externa brasileira, e vai ser bastante interessante também te ouvir falar um pouco sobre a percepção que os nossos amigos aí nos Estados Unidos têm do Brasil nessa conjuntura maluca. Então vamos pro papo, Débora? Vamos lá. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Então é isso aí, Casarões. Eu queria começar te ouvindo falar sobre a correlação de forças que sustentam a política externa do Bolsonaro. A gente já vai falar um pouquinho sobre diversos aspectos dessa política, né? Você certamente, eu e a Débora, nós temos muitas críticas a fazer sobre a condução da política externa brasileira nesse desgoverno, né, Bolsonaro, nesse caos que virou o governo brasileiro. Mas antes da gente então começar a mapear e falar dos temas e falar das principais agendas, eu percebo que você tem mapeado, olhado com muita atenção um pouco as correlações de força que sustentam a política externa brasileira, né? Muitas vezes ela emite sinais cruzados, às vezes até contraditórios, né? E então, se você pudesse começar por aí, Casão, falando pra gente um pouco quais são os principais grupos, as principais forças que existem hoje que disputam a condução da política externa brasileira. Bom, essa pergunta é crucial para a gente entender o que está acontecendo, né? Eu quero fazer um disclaimer antes de falar um pouco de como eu vejo isso tudo. Para quem estuda política externa como a gente estuda, até o governo Bolsonaro, o máximo que a gente conseguiria decompor o Executivo Federal para poder pensar a maneira como política externa é organizada era Itamaraty de um lado, sendo que o Itamaraty sempre se organizou de maneira muito
homogênea, quer dizer, homogênea não, tem disputas internas também, mas o Itamaraty sempre se colocou como uma burocracia, um bloco mais ou menos organizado de interesses, uma burocracia que, aliás, muitas vezes ocupou o centro do processo decisório de política externa a despeito da vontade do presidente. Do outro lado, você tem o presidente da República, né, com aquele fenômeno que desde a década de 90 já se fala muito da tal da diplomacia presidencial, pensando Sarney e Collor, depois Fernando Henrique e Lula com muita intensidade, enfim. E aí o partido político, né, se a gente for pensar sobretudo a experiência do PT no governo federal, seria o terceiro elemento dessa equação. Então, até o governo Dilma, ou mesmo o governo Temer, se a gente quiser, essas três forças, partido, burocracia do Itamaraty e presidente da República, compunham uma espécie de triângulo da formulação da política externa brasileira. Esse modelo serve bem para a gente pensar, pelo menos de Fernando Henrique a Temer. O governo Bolsonaro não apresenta nenhum traço dessa mesma dinâmica, por algumas razões sobre as quais eu quero me alongar um pouco mais aqui. A primeira delas eu não consigo ver o presidente com uma agenda bem definida de política externa. Presidente Bolsonaro, eu posso falar de bolsonarismo ou de bolsolavismo, né, que é esse amálgama ideológico do governo, mas eu não acho que o presidente tenha um ímpeto externo nem proporcional àquele que teve, por exemplo, Fernando Henrique ou Lula. Então acho que tem uma diferença fundamental aí. Não se trata de uma diplomacia presidencial per se, mas uma diplomacia talvez mais ideológica de um grupo que sustenta o fenômeno do bolsonarismo. E o que a gente chamaria de partido político, né, que o PT desempenhou de maneira muito central via, sobretudo, Marco Aurélio Garcia, né, durante os anos Lula, não tem nenhum correspondente semelhante no bolsonarismo. Talvez o Felipe Martins, que é o assessor internacional da presidência da República, um papel parecido com o do Marco Aurélio, institucionalmente igual, mas, enfim, parecido no sentido da proximidade que ele tem do presidente, ele tem aí o lado ideológico também reforçando essa agenda. E o Itamaraty simplesmente desapareceu da equação, né? O Ernesto Araújo, ele representa também uma força olavista ou bolsolavista que pouco lembra qualquer condução por parte de outro ministro das Relações Exteriores até aqui, em termos não só da sua relação com a burocracia, né, com a instituição Itamaraty, mas também o tipo de valores, de princípios e de agenda que ele traz para essa discussão. Então, aquele modelo que a gente tinha não serve para a gente pensar o governo Bolsonaro. Desde o começo do governo, quer dizer, desde que o Bolsonaro foi eleito, eu dei várias palestras, conversei com muita gente e eu sempre apresentava o esquema do governo a partir da ideia dos 5 Bs. Né? Eu sempre disse que tem 5 Bs que estruturam a política externa do governo Bolsonaro, que seria os 3 Bs, que são as bancadas tradicionais da Câmara, com as quais, aliás, o Bolsonaro tenta governar nesse primeiro ano de governo, que é boi, bala e bíblia. Essas bancadas, elas são bastante heterogêneas também como estruturas legislativas, né? Mas existem pautas muito afinadas com aquilo que o governo Bolsonaro trouxe desde que ele foi eleito. Então, liberação de porte e posse de arma, excludente de ilicitude, uma série de elementos do pacote anticrime do Sérgio Moro tem aí a ver com esse lobby da bala, da indústria bélica e tal. Você tem, do outro lado, uma presença fortíssima do agronegócio no centro da agenda do governo Bolsonaro. A gente percebe que grande parte até da agenda ambiental do governo está muito ligada ao interesse subterrâneo de alguns setores do agronegócio. Eu não quero aqui generalizar de modo algum, mas me parece claro que existe aí uma aliança entre agronegócio e quem está conduzindo hoje as políticas de liberação de defensivo agrícola, agrotóxico, ou quem está por trás de políticas de controle de queimadas na Amazônia e por aí vai. E a bancada da Bíblia, né, a bancada evangélica, principalmente, que teve um papel eleitoral crucial para a viabilização do projeto bolsonarista, né? O Bolsonaro, ele contou aí com uma adesão aproximada de 70% dos eleitores evangélicos pelas pesquisas de boca de urna que saíram em outubro do ano passado.
Então, me pareceu sempre muito claro que os evangélicos teriam uma voz importantíssima nesse governo. Também não quero homogeneizar, você tem forças muito díspares dentro dessa bancada evangélica, mas algumas lideranças se destacaram desde o começo, né? O pastor Marco Feliciano, né, que é o vice-líder do governo na Câmara, tem um papel muito central, e algumas lideranças institucionais de igrejas, como o bispo Edir Macedo, o Silas Malafaia, enfim, tem outras forças aí que vêm sustentando uma agenda mais voltada para a coisa dos costumes, né? Uma agenda anti-aborto, uma agenda pró-escola sem partido, enfim, você tem uma série de dinâmicas que vão por esse lado dos costumes e que em política externa também teria alguma implicação. Então esses 3 Bs me parecem muito centrais para a gente compreender esse esquema. E aí tem 2 outros Bs que vão correr por fora, mas ajudar também a entender essa dinâmica, que são os bancos de um lado. B de banco quer dizer Paulo Guedes, nesse caso, né? O Paulo Guedes não só na sua trajetória do mercado financeiro, mas também como alguém que vai trazer uma agenda que é financista, que é liberal, ultraliberal, né, em alguns setores, muito focada nas reformas do Estado, sobretudo de natureza fiscal, e na abertura econômica, muitas vezes na marra da economia brasileira. E do outro lado, o B de bolsolavismo, né, o B ideológico, B que não era organizado até então, né? Muitas pessoas se perguntam, eu inclusive, eu acho que vocês também, né, de onde veio esse olavismo, né? Esse fenômeno que até muito pouco tempo atrás parecia caricatural, parecia exótico, completamente fora da realidade, né? Mais uma anedota do que uma realidade concreta como estrutura de pensamento. Isso aí tomou de assalto o governo federal, de uma maneira, aliás, que eu não esperava que fosse ser. Eu até achei que certos grupos fossem tentar conter esse olavismo e isso não foi contido. Então, o B de bolsolavismo é o B ideológico que tem, em política externa em particular, um papel muito central. Então eu falava muito desses 5 Bs nas primeiras apresentações que eu fiz sobre o que seria a política externa do Bolsonaro. Eu sempre coloquei alguns Bs mais próximos dos outros, então boi e bancos, né, esses setores mais liberalizantes do governo teriam aí uma agenda mais ou menos comum, Bíblia e bolsolavismo teriam agendas mais ou menos comuns, principalmente nesse campo dos costumes, uma coisa mais ideológica, mais pró-Israel, enfim, tem uma série de questões aí sobre as quais a gente pode comentar, e eu achei nessa primeira etapa, vamos dizer, até os primeiros 100 dias do governo, que o B de bala, que tem um lado Sérgio Moro, mas também tem um lado militar, né, os ministros militares, etc., eu achei que esse B de bala fosse ser o fiel da balança do governo, no sentido de modular, de um lado, os exageros neoliberais da bancada, quer dizer, do grupo do Paulo Guedes e da Tereza Cristina, e, ao mesmo tempo, conter os exageros ideológicos do grupo Ernesto Araújo, Damares, enfim. E eu estava enganado. Na verdade, eu fui percebendo ao longo, né, desse ano, da maneira como a política externa do Bolsonaro evoluiu, que os militares perderam muita centralidade a ponto de se tornarem um bloco ou uma geleia irreconhecível do ponto de vista da correlação de forças dentro do governo. Os militares foram os primeiros a ser queimados pelo próprio presidente Bolsonaro, haja vista aí o Santos Cruz, eu acho que foi o mais grotesco, a maneira como ele foi demitido, sacado do governo, uma pessoa que tinha, aliás, um passado, uma trajetória super profissional, né, dentro das Forças Armadas, inclusive com operações de paz da ONU, etc. A maneira como tentaram vinculá-lo a Fernando Henrique Cardoso, a Jorge Soros, foi lamentável e que culminou na sua demissão, acho que em junho desse ano. E houve outras aí, né, com outros generais, inclusive generais importantes nesse processo, que foram sendo pouco a pouco sacados do centro decisório. O Mourão, que teve um papel de muito ativismo no começo do governo, também ficou calado. Não sei se é uma tática ou não sei se ele realmente não tem força para poder se colocar quase um ano depois da posse. E o Augusto Heleno, que estaria aí no centro desse grupo militar, virou o puro suco do olavismo. Isso que eu ia falar, né? Eu também tinha uma expectativa do general Heleno, mas ele sobe em palanque agora para reverberar as teses do olavismo, né?
o que é muito interessante para a gente perceber como é que os militares foram cooptados dentro desse processo. Eles não estão operando mais como um bloco institucionalizado, minimamente responsável. Os que se opuseram ao governo Bolsonaro foram sacados do governo, foram silenciados, e os que aderiram a níveis caricaturais também. Então, desses grupos, desses 5Bs, eu acho que hoje a tensão me parece muito mais clara entre liberais de mercado de um lado e ideólogos olavistas de outro lado. Eu acho que essa é a grande tensão. Talvez, num primeiro momento, se ainda tivesse um pouco mais de nuance nisso, mas parece que a disputa interna hoje está muito em cima dessas linhas. E grande parte dos sinais, como você colocou antes, Felipe, esses sinais meio confusos, né, essa cacofonia de posições que muitas vezes aparece, sobretudo nas redes sociais, eu acho que ela reflete muito essa disputa em particular. A maneira como olavistas e liberais estão se desencontrando em algumas agendas muito básicas, como, por exemplo, como lidar com a China, né, que é um tema crucial para quem quer exportar, para quem quer abrir mercado brasileiro, para quem quer atrair investimento, mas é um tema também crucial ideologicamente para quem acha que o socialismo é o demônio e para quem acha que a China representa o píncaro do globalismo eurasiático, né, para usar o termo que o Olavo de Carvalho gosta de usar, o globalismo eurasiático e eurasiano. Então, acho que a briga está muito nessa linha. Mais tarde eu quero comentar um pouco sobre como eu vejo a evolução do ano, né? A gente vai falar por tema, por região, mas assim, eu quero pensar um pouco como uma coisa também evoluiu cronologicamente, porque eu tenho a impressão de que o grupo olavista perdeu um pouco de força nesse processo. Não sou otimista a ponto de achar que ele vai sair do governo, que ele vai ser silenciado no governo, mas eu tenho a impressão de que pouco a pouco as agendas mais histéricas, ideológicas, elas foram perdendo sentido, principalmente porque ela estava indo no sentido contrário. Guilherme, deixa eu aproveitar então esse seu comentário sobre essas tensões entre liberais e conservadores. Queria saber um pouco sobre a sua opinião a respeito de um movimento mais amplo que tem tido repercussão muito grande aqui no Brasil, mas que vem de um pensamento conservador nos Estados Unidos, né? Que é aquele discurso do liberal na economia e conservador nos costumes, né? Então, assim, eu acho que mesmo dentro dessas tensões, eles tentam casar essa agenda, né? Esse movimento conservador que nasce ali nos Estados Unidos, que tem ali muitos vínculos, né? O olavismo, ele vem dali, a gente também tem o Steve Bannon. Queria saber qual que é a sua opinião a respeito desse aspecto. Débora, a pergunta é excelente, mas eu não chamaria esse grupo de conservador, eles são reacionários, né? O conservadorismo é uma fachada que muitos deles usam para poder se colocar ainda no debate público de maneira... Sim. Se é no discurso, né? Eles usam o discurso, sou conservador, né? Mas a gente sabe que não. Eu acho ok, assim, apesar de eu pessoalmente ser progressista de esquerda, eu entendo que o conservadorismo é uma posição absolutamente legítima dentro do debate público, dentro da discussão ideológica que a gente tem que ter. Eu acho que faltou no Brasil um debate conservador mais consistente ao longo das últimas décadas, e foi a ausência desse debate que inclusive viabilizou um olavismo completamente rancoroso, né, brotando das profundezas da Deep Web nesses últimos, 5 anos, mas eu acho que esses caras não são o que dizem ser. O Ernesto Araújo escreveu um post naquele blog dele, o famigerado Metapolítica 17, que agora tem que trocar de número, vai ver Política 38, o Ernesto escreveu um texto chamado Por uma Aliança Liberal Conservadora, em que ele fala exatamente isso, que não é incompatível querer juntar, que não é, quer dizer, impensável querer juntar uma agenda liberal na economia com uma agenda conservadora nos costumes. A gente sabe que na prática realmente não é. O próprio fenômeno do neoliberalismo foi definido por alguns pensadores exatamente como o liberalismo, que ele é ultra liberal economicamente, mas ele é conservador na dimensão dos costumes e seria representado historicamente aí pelo Reagan e pela Thatcher. Mas eu tenho a impressão de que essa tentativa de se criar uma suposta frente liberal conservadora no Brasil é uma tentativa muito mais retórica. Por quê?
Se a gente for parar para pensar, o Bolsonaro ele não tem, aliás, nem o Bolsonaro, nem os ideólogos olavistas que o acompanham têm uma trajetória de pensamento liberal, de pensamento ou de prática. O Bolsonaro não teve história de pensamento nenhum, mas ele foi parlamentar por 28 anos. Sim. Eu quero aqui distinguir, né? O Bolsonaro, como parlamentar, ele nunca foi um parlamentar liberal. Ele nunca foi à tribuna defender nenhuma posição liberal. Não, ele sempre defendeu classe, né? Aumento de salário. Foi a pauta dele historicamente. Representante de classe, sindical, né? Sindical. E estatista, né? Porque... e aí tem um ranço estatista que vamos dizer, está no centro do próprio debate militar, e do qual o Bolsonaro faz parte. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro ele tem que ser entendido a partir de duas chaves, né? O Bolsonaro, fenômeno parlamentar que virou uma espécie de representante do conservadorismo, do reacionarismo no Brasil, nesses últimos anos, principalmente, né, graças ao CQC e a outros programas aí que deram muito palanque para ele poder falar as barbaridades que ele dizia, tratando como piada, né, tratando como humor. Mas tem o Bolsonaro candidato a presidente da República, que entendeu que, num primeiro momento, ele não teria como viabilizar uma agenda 100% conservadora se continuasse repetindo a sua retórica estatizante e bastante alinhada até com coisas desenvolvimentistas que o próprio PT produziu nos últimos anos. E ele teria, então, que pegar, aproveitar uma onda, surfar uma onda liberal que havia ganhado também muita força pós 2013 e 2014. Então, claro que aí também é uma responsabilidade da presidente Dilma, né, que fez políticas macroeconômicas bastante questionáveis aí no finalzinho do primeiro mandato, que acabaram levando a essa reação liberal e que originaram em Partido Novo, vários movimentos liberais de rua, aqueles que tomavam a Paulista aos domingos, enfim. E o Bolsonaro entendeu, e aí eu não sei se foi ele que entendeu, se alguém coordenou essa aproximação, mas me parece que o Bolsonaro, candidato à presidência da República, que é o Bolsonaro de 5 anos para cá, um pouco menos, ele teve que abdicar da sua posição econômica mais ou menos consolidada, justamente para poder trazer esse grupo liberal representado na figura do Paulo Guedes. Claro que há outros interlocutores liberais ali também, talvez o intelectual, e aqui com muita ressalva, porque eu acho que o que ele escreve, o que ele produz é muito fraco, mas o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que escreveu um livro temerário, a meu ver, chamado Por que o Brasil é um País Atrasado, em que ele basicamente sustenta a tese de que o Brasil foi socialista de Getúlio Vargas até Dilma Rousseff. Então, ele, inclusive, coloca na mesma geleia socialista os militares, enfim, para poder justificar uma dicotomia que na ciência política simplesmente não existe, né? A ideia de que todo mundo que é estatizante é de esquerda e todo mundo que é liberal é de direita. Então, ele reconfigura essa dinâmica, essas definições, classificações partidárias para poder argumentar coisas bizarras no livro dele, basicamente. Mas o Luiz Felipe, que muita gente na imprensa chama ele de príncipe, né? Ele seria também um prócer do pensamento liberal, já foi filiado ao Novo, depois foi para o PSL. Há outros ali também que têm enfim, querem se promover com algum verniz, alguma credibilidade intelectual liberal. Mas, na prática, o Bolsonaro ele usou taticamente o liberalismo econômico para viabilizar a sua candidatura, inclusive convenientemente chamando o Paulo Guedes de posto Ipiranga e etc. E dali para frente ele conseguiu, então, ainda que de maneira muito delicada e muito desconfortável, juntar essas duas coisas. Mas eu não vejo propriamente uma aliança conservadora, uma aliança liberal conservadora com começo, meio e fim, quer dizer, fora os arrobos autoritários de um Paulo Guedes quando ele fala de AI-5 ou Pinochet, eu acho que a agenda liberal no Brasil é uma agenda muito...
Enfim, ela ainda precisa evoluir muito para ela poder, enfim, se consolidar. E o Brasil está numa posição em que a abertura econômica ela envolve fazer concessões a essas forças que o lado ideológico olavista chama de globalistas, né? Então, a União Europeia, a própria China, o Islã, né? Quer dizer, como é que você vai fazer política comercial no Brasil, e sobretudo política voltada para o agronegócio, sem considerar os consumidores no mundo islâmico, que tem aí um apreço pela nossa carne halal, pelo nosso frango halal, etc. Então, assim, eu acho que essa aliança está muito mais no plano da narrativa, da retórica. Eu tenho a impressão de que o Bolsonaro não quer perder um eleitorado mais liberal que votou nele por causa do Paulo Guedes, que talvez tenha votado até no Amoedo no primeiro turno, mas que já está cansado dos arrobos autoritários e delirantes da parte ideológica do governo. Então ele ainda está ali muito preso a essa ideia e está tentando compatibilizar, ou pelo menos o entourage dele está tentando o tempo inteiro vender essa narrativa de que existe de fato uma aliança liberal conservadora sustentando o governo. Eu acho que não existe uma aliança, eu acho que são forças que se relacionam de maneira muito tênue e bastante tensa, né? E talvez, aos poucos, os liberais ganhem essa parada, principalmente porque a urgência das reformas e principalmente da apresentação de algum resultado econômico vai colocar o Bolsonaro numa sinuca de bico em algum momento. O Casarões, eu queria aproveitar essa deixa, porque eu gostei muito da pergunta da Débora, porque ela ataca aquilo que lá, quando você falava dos 5Bs, você colocou como um dos pontos de maior tensão, né? E agora, na sua resposta, você colocou de maneira muito interessante que o Bolsonaro, ele já como candidato à presidência da República, ele muda o tom, ele muda a estratégia e se aproxima desse discurso mais liberal da economia para poder conseguir, enfim, ser um candidato competitivo. Bom, parece que deu certo, né? Enfim, a história é mais complexa do que isso, a gente acompanhou, né? Mas o que eu queria problematizar é que também tem uma correlação que é, a meu ver, também invertida. Os liberais foram usados por Bolsonaro como uma plataforma de campanha, mas também esses ultraliberais representados pelo Guedes também são muito conveniente a aproximação deles com o Bolsonaro, né? E aí, como você fez agora há pouco, há uma diferença entre conservadores e reacionários, né? Eu recentemente estive lá no podcast do Estadão, e aí eu vi que muito amigo meu de esquerda escuta o podcast do Estadão, e lá mesmo eu fiz uma diferenciação entre conservadores e reacionários. E também tem esses liberais, você tem os ultraliberais, e você tem também liberais sérios, né, que estão pensando, que estão refletindo. E esses liberais sérios, eles não compram ou não deveriam comprar uma aliança com um governo que tem claras tendências autoritárias, né? Então, eu tenho dito em alguns espaços assim, se o autoritarismo é real, a oposição tem que ser total, né? Me irrita um pouco esse discurso liberal de que, não, tá tudo ruim, né? Os caras passam trator em cima de árvore, enfim, legitimam violência policial em Paraisópolis e assim por diante, mas as reformas estão ok, então tudo bem. Eu acho que até é uma contradição que a Folha de São Paulo vive muito intensamente, né? Recentemente ela escreveu lá um editorial falando no caminho certo, né? Dizendo que toda a reforma do Paulo Guedes, todas as agendas do Paulo Guedes estão apontando para o caminho certo. Mas essa semana ela teve que publicar um edital dizendo, né, que um editorial dizendo que o Bolsonaro tem claras tendências autoritárias e que, portanto, ele age como uma criança, ou seja, então tem esse outro lado também, é conveniente para os dois lados, né, porque, veja, você pode ser liberal e não faltava candidato liberal naquela eleição, né, você tinha liberal de todo tipo, para todos os gostos, mas optaram por se aproximar de um projeto autoritário, então que carregue também as suas próprias contradições. O que você acha disso? Olha, eu tô 100% de acordo. Eu tenho a leitura de que o liberal real, ele não pode ser liberal seletivamente, né? Ele não pode ser liberal na economia e defender autoritarismo
político ou defender reacionarismo de costume. E, de novo, o que a gente está vendo é uma aliança ou uma convivência bastante problemática, que muitas vezes produz um silêncio bastante incômodo por parte de pessoas ou de grupos políticos que a gente acreditou serem um pouco mais progressistas, né, em termos de costumes, principalmente. Então, mas eu acho que no limite, se a gente pensar que está todo mundo disputando e jogando pelo poder, os liberais perceberam também que a única maneira de fazer as reformas que eles acreditam ser necessárias seria tapar os olhos e tapar o nariz, às vezes, para determinadas inclinações ideológicas ultraconservadoras ou reacionárias por parte do governo, e assim está sendo. Mas realmente me assusta, você tem toda a razão. Quando pessoas liberais de carteirinha começam a subscrever a censuras tácitas ou explícitas, começam a subscrever a declarações autoritárias, ou começam a tentar diminuir esse caráter que está muito latente no governo, que é um governo que está o tempo inteiro testando os limites da democracia para eventualmente vir com a porrada e decretar um AI-5, que eu acho que no fundo eles querem. Então eu acho isso realmente muito perigoso. Agora, a única maneira de corrigir esse rumo seria neutralizar politicamente dentro do governo esse grupo mais ideológico. O problema é que a gente está falando, se não do próprio presidente da República, que tem essas convicções autoritárias e reacionárias, a gente está falando de pessoas muito próximas a ele, inclusive de assessores próximos ou mesmo dos filhos, né? Então é muito difícil acreditar que o governo Bolsonaro em algum momento deixará de ser reacionário e se pautará por alguma outra leitura de mundo, né? A maneira como aliás, o olavismo começou a preencher os espaços, inclusive os microespaços de poder político, nomeando pessoas para cargos de primeiro, segundo e terceiro escalões e vem se ocupando disso. Eu acho que isso me parece que o caminho é o contrário. Eu acho que cada vez mais o Bolsonaro está deixando claro que o governo dele vai ser para os radicais histéricos daquele núcleo mais duro ali que o apoia. E muita gente continua aplaudindo isso. Agora, talvez o sintoma mais claro disso, como você colocou, seja o fato de que o Novo, que nasce como um partido liberal, inclusive nas primeiras discussões internas ao Novo, isso sempre foi muito colocado, assim, qual que é a posição do Novo com relação a costumes. Não tem nada de liberal. Pois é, mas o Novo caminhava exatamente para ser um partido liberal completo. Acabou virando bolsonaristas de sapatênis, né? Exatamente. Acabou virando uma linha auxiliar que, a rigor, é mais leal às pautas governistas do que o próprio PSL. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Vota mais com o governo do que o próprio ex-partido do presidente. Né? Mas eu queria só apontar uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista também, né? Que essa apropriação, né, do discurso, principalmente de matriz norte-americana, né, de liberal na economia e conservador nos costumes, é uma coisa totalmente apropriada, né? Assim, no sentido de apropriação mesmo de um pensamento, porque a gente não tem uma reflexão dentro do governo brasileiro a respeito disso, né? É uma coisa que é trazida de cima para baixo. Então, você apontou a questão dos filhos do presidente, né? Eles participam dos congressos conservadores lá nos Estados Unidos, trouxeram para cá, e é um grupo que vem crescendo sempre através de uma absorção total daquilo que vem dos Estados Unidos, né? Daí eu acho que as contradições ficam mais evidentes, porque são realidades diferentes. E aí um outro ponto que eu acho que é diferente com relação ao que a gente observa, por exemplo, no governo do Trump com o governo Bolsonaro, tem muitas diferenças, mas uma que eu queria apontar e queria saber a opinião de vocês é a questão das instituições, né? De como o governo a todo momento ataca as instituições, mas a gente tem uma instituição, uma democracia muito mais frágil aqui no Brasil,
Então, a situação fica muito mais dramática do que, por exemplo, os assaltos aí do Trump com relação a isso. Olha, a impressão que eu tenho, Débora, é que o liberalismo filosófico, século XVII para frente, é um liberalismo profundamente institucionalista, né? Ele sempre pensa a democracia como as instituições, ele sempre pensa as relações sociais a partir de instituições sociais, enfim, e preconiza a liberdade dentro desse contexto institucional. Não é possível ser liberal e autoritário. Você pode até ser liberal e conservador em algumas circunstâncias, e há filósofos, né, que justificam essa posição, mas jamais um liberal autoritário. E o que eu acho que está acontecendo no Brasil é um caminho mais ou menos nesse sentido. Pessoas que se dizem liberais, sobretudo no campo econômico, mas que não têm problema com autoritarismos e não têm problema com uma democracia sufocada como essa que a gente parece já está consolidando no Brasil, né? Está em regressão constante. E eu acho que aí você tem um ponto que é muito relevante, que é o seguinte: o liberal conservadorismo, vamos dizer assim, que é um fenômeno dos anos 70 e 80 nos Estados Unidos, né? Um fenômeno muito identificado ali com Reagan. Na verdade, a matriz ideológica é anterior, mas que se identifica ali com o período Reagan, nunca virou nos Estados Unidos, até pela própria natureza da democracia americana, nunca virou um movimento de natureza populista. Porque o que está acontecendo no Brasil sob a justificativa desse suposto agrupamento liberal conservador, é um populismo talvez sem precedentes na história moderna do Brasil. Um populismo que ele pressupõe o teste permanente das instituições democráticas, às vezes de maneira explícita, às vezes de maneira sorrateira, mas ele está acontecendo o tempo inteiro, né? Essa história, por exemplo, de convocar a manifestação a favor, cuja pauta no limite vamos pressionar o Congresso, né? Essa coisa que as redes sociais viabilizaram muito disso, né? De você jogar o povo contra as próprias instituições democráticas e dizer que a voz do povo é a voz de Deus e que, portanto, o povo tem razão e eu vou continuar nesse caminho. Isso é algo muito traiçoeiro. Eu me lembro quando o governo começou, o chanceler Ernesto Araújo escreveu agora eu não vou lembrar o título, acho que era um mandato popular na política externa. Ele publicou na Gazeta do Povo, e depois acho que ele republicou no blog dele, que basicamente ele argumenta o seguinte, que a tradição diplomática do Brasil, que remonta ao Barão do Rio Branco, né, ao começo do século XX, ela deveria ser revista completamente à luz das vontades populares e, sobretudo, dos eleitores do presidente Bolsonaro, né, num argumento de que se o povo deu o mandato ao Bolsonaro é porque o povo quer um determinado caminho, seja na política externa, na educação ou em qualquer outra área. O que ele não fala no artigo, e que seria a essência do pensamento liberal, é que, primeiro, a eleição democrática, a eleição majoritária numa democracia, ela não produz, ela não pode criar um tirano no executivo. O executivo está o tempo inteiro sendo contestado, sendo freado por um conjunto de instituições, dentre as quais o Supremo Tribunal Federal, que, aliás, não tem nem mandato popular, e o próprio Congresso Nacional. Então, falar em mandato popular, ou seja, o povo votou numa plataforma e, portanto, a gente tem que cumprir integralmente essa plataforma. O orgulho, aliás, com que o grupo bolsonarista dizia pela primeira vez temos um presidente que está cumprindo as suas promessas de campanha, isso é uma loucura completa. E aqui eu não quero dizer que o presidente não tenha que cumprir promessa de campanha, claro que tem, mas toda promessa de campanha tem que ser filtrada à luz da realidade pós-eleitoral. Quer dizer, uma coisa é você falar ao vento qualquer bobagem numa campanha para poder amealhar apoio, angariar eleitor aqui e ali.
Outra coisa é você, presidente da República, passar um trator por cima das outras instituições que também têm legitimidade democrática para poder tocar a sua agenda. E esse elemento da institucionalidade está sendo demolido pelo governo Bolsonaro. E, de novo, sempre com o argumento sorrateiro de que se, por exemplo, a gente está desmontando a Fundação Palmares, se a gente está desmontando a Funarte, se a gente está acabando com o Ministério da Cultura, se a gente vai acabar com X ou com Y ou com Z, porque o povo assim o quis. E a democracia não funciona assim, né? Não é uma democracia que produz tiranias da maioria o tempo todo. Mas esse argumento ele não tem nada de liberal. Esse argumento, aliás, ele é bastante robesiano, né? Mais do que qualquer outra coisa. Mas é em cima dessa narrativa completamente furada que o governo tem buscado justificar essas posições. Assim, o povo assim o quis, então a gente vai fazer. Isso é um assinte a qualquer país que se julga democrático. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Fala pra eles que é o Filipinho. Mano, tá achando que é fácil eu faço esse filho do Bolsonaro. Mano, tá achando que é fácil eu faço esse filho do Bolsonaro. Mano, tá achando que é fácil eu faço esse filho do Bolsonaro. Mano, tá achando que é fácil eu faço esse filho do Bolsonaro. Eu não ganho dinheiro com milícia, eu quero dinheiro com rap. Eu não ganho uma embaixada de aniversário, não tenho um pai que protege. Nunca fui investigado por ninguém, por lavagem de dinheiro alto. Já fui empregado de alguém, trabalhando com lavagem de carro. Nunca tirei direito de um trabalhador, na verdade eu que fui tirado. Mas tem gente que me chama de vida ganha e eu não sou Felipe Bolsonaro. Sou Felipe Nicolau da Silva, filho de uma mulher preta, neto de uma mulher preta e noivo de uma mina preta. Ô Casarões, bom, eu teria várias outras perguntas para te fazer sobre esse contexto doméstico, mas acho que já deu para sacar um pouco o que você pensa sobre essas correlações de força. E eu, como você está aqui, eu quero aproveitar ao máximo a sua presença e eu queria fazer com você um voo panorâmico pelas principais regiões, as mais importantes dentro da nossa política externa, ou que deveriam ser mais importantes pela condução aí dos nossos formuladores de política externa. E para isso eu quero começar então olhando aqui para o nosso entorno regional, né? Já para a gente fazer um balanço do ano. Tem várias histórias bizarras com relação à Argentina, inclusive o próprio Bolsonaro metendo o bedelho na corrida presidencial na Argentina. Tem uma certa tensão no Mercosul, esvaziamento da Unasul, ProSul, uma história super mal contada no Paraguai, e várias outras histórias, né? Parece que aonde o Bolsonaro pisa, ele gera algum tipo de desordem, algum tipo de constrangimento, algum tipo de caos, né? Eu me lembrei agora da questão do Chile, né? O cara falando sobre o Pinochet, enfim. Posar ao lado do Bolsonaro no contexto regional é uma tragédia em termos domésticos, né? A pergunta é um pouco essa: como que você entende então o Brasil de Bolsonaro no contexto regional, e o que isso representa aí nas trajetórias mais longas da política externa brasileira? Felipe, quero resgatar um ponto que você colocou, que eu acho crucial, que é mais do que simplesmente onde o Bolsonaro pisa, ele traz confusão. Onde o Brasil pisa, se ele pisa errado, ele traz confusão. Então, acho que a gente está aqui diante da soma de duas coisas, né? Primeiro, de um presidente absolutamente irresponsável com relação à política regional. Mas mais do que isso, né? Uma falta, uma carência de percepção sobre qual é o papel do Brasil, como é que o Brasil se coloca na região, o tamanho do Brasil na região. Então, essa é uma coisa que me parece muito crucial. O Brasil é um país gigantesco que tem responsabilidades tremendas na região e não pode simplesmente abrir mão delas. Eu acho que o Brasil
pelo menos nos últimos 30 anos, tentou desempenhar o papel de um certo estabilizador regional. E cumpriu esse papel, com dificuldades, mas eu acho que cumpriu, se a gente pensar na Nova República, principalmente, e o Bolsonaro tem desmontado isso com muito afinco. Essa é uma coisa que me preocupa muito, assim, em termos de como a gente vê o papel do Brasil daqui para frente, inclusive na própria organização dessa ordem regional. Então vamos começar com aquilo que eu acho mais importante, ou pelo menos mais visível, que é a dimensão institucional. É verdade que o governo Temer já vinha esvaziando o papel do Brasil nas instituições de integração regional. O Temer reposicionou o Brasil com relação ao Mercosul. Isso já estava claro, aliás, desde aquele documento infame, A Ponte para o Futuro, do PSDB. Ele já falava ali que o Mercosul não era tão central para a estratégia do governo. Mas eu até entendo que foi ali uma conjunção muito complexa de fatores que envolveram, inclusive, o Serra, o chanceler, que ia disputar a eleição presidencial, enfim, que ele atuou muito mais como candidato a presidente do que como chanceler, e acabou cometendo alguns abusos, inclusive desacreditando um pouco o papel do Brasil no Mercosul. Isso me parece muito visível naquele contexto ali de 2016, em que o Brasil irresponsavelmente tentou expulsar a Venezuela do Mercosul, mas da maneira mais truculenta possível, tentando comprar voto do Uruguai, enfim, tentando pressionar a Argentina, de maneiras meio infantis. Mas é isso, o Brasil é muito grande, muito maior do que os vizinhos. Então, o Mercosul já estava sendo reposicionado, o Mercosul já estava caminhando em direção à Aliança do Pacífico, caminhando em direção a ser um bloco mais de livre comércio do que uma união aduaneira e um bloco político, enfim. Essas são transformações que a gente viu acontecer desde o fim do governo Dilma, começo do governo Temer, enfim. O Bolsonaro só acelerou isso. E acelerou isso, inclusive, com aquela declaração infame do Paulo Guedes na noite da vitória do Bolsonaro na eleição, dia 28 de outubro, que na conversa com uma jornalista argentina, ele grosseiramente diz: olha, é isso que você quer ouvir, eu vou te dizer abertamente aqui que aqui não tem firula. Mercosul não é prioridade, a Argentina não é prioridade. Então, desde aquele momento a gente começou a perceber que realmente não seria prioridade do governo brasileiro. Percebam que o Mercosul só foi resgatado, não havia uma palavra sobre ele só foi resgatado quando celebrou-se, lá na véspera do G20, o acordo Mercosul-União Europeia, e que foi vendido dentro dessa narrativa como uma grande conquista do governo Bolsonaro de política externa, que na realidade nada mais foi do que uma assinatura que teve que ser postergada em função do quadro eleitoral no Brasil, mas que já vinha sendo negociada com muito afinco desde o fim do governo Temer. Então, o acordo Mercosul-União Europeia, apesar de ter sido, vamos dizer, creditado ao Bolsonaro, ele foi um ato do governo Temer, que, na verdade, tem aí 20 anos de história, de idas e vindas, que não dependeram só do Brasil. A conjuntura em que ele foi assinado agora, inclusive, teve mais a ver com a Argentina do que conosco, porque os argentinos estavam desesperados na véspera da eleição deles, de ter um resultado de comércio internacional para a Argentina que fosse importante naquele momento do começo de uma crise muito aguda, no governo Macri. Então, o Mercosul ele foi recuperado só para isso. Agora, a campanha brasileira contra o Mercosul chegava às raias da caricatura. O Ernesto Araújo falando que uma das metas dos 100 primeiros dias do governo Bolsonaro era tirar o símbolo do Mercosul da capa do passaporte brasileiro. Então, o Mercosul realmente teve aí um resgate circunstancial para poder promover o acordo Mercosul-União Europeia, que, aliás, é de tão pouca relevância para o grupo ideológico bolsonarista que logo depois da assinatura do acordo começou aquela briga infantil com Macron, que virtualmente inviabilizou a unidade do processo de ratificação, porque o acordo Mercosul-União Europeia ele depende de ratificação dos 27, 28 países da União Europeia e dos 4 do Mercosul, e isso pode demorar muito tempo, inclusive, por causa das desavenças que o Bolsonaro construiu com o presidente da França. E, claro, há questões de política doméstica do lado francês também,
o Macron teve que jogar para a plateia dele, de agricultores franceses, super protecionistas e tal, mas o Bolsonaro infringiu todos os princípios básicos da boa diplomacia na condução imediatamente posterior à assinatura do acordo. O caso da Unasul é mais simples de entender, né? Porque a Unasul já vinha também sendo esvaziada. O Brasil, aliás, já tinha suspendido a sua participação na Unasul desde abril de 2018, em função da criação do Grupo de Lime, do agravamento da polarização da Unasul em relação à crise fiscal. Então, o Brasil já estava ali num estado de suspensão, e o Bolsonaro tinha mencionado uma ou outra vez durante a campanha que a Unasul nada mais era do que a tradução política institucionalizada do Foro de São Paulo. Então a Unasul era só uma questão de tempo até o Brasil se desvincular formalmente da Unasul, e isso aconteceu no começo desse ano. Então houve claramente um processo de desinstitucionalização da participação brasileira na ordem regional, o que é sinal dos tempos, é sinal da crise venezuelana, é sinal das outras crises que brotaram no nosso continente, mas que também foram, em certo sentido, induzidas pelo governo Temer e, sobretudo, pelo governo Bolsonaro. Agora, as relações bilaterais, essas são mais delicadas, né? Eu diria que a relação com a Argentina, que é a mais central para nós, de longe, né? É uma relação que passou por muitos percalços aí desde o começo do ano. O Bolsonaro nunca tratou a Argentina como uma prioridade, o Paulo Guedes reafirmou isso no dia da vitória do Bolsonaro, e o próprio Macri, né, para ser justo, ele mesmo já sacava que o Bolsonaro não seria a melhor opção num quadro eleitoral aqui no Brasil. Houve uma matéria, agora eu não lembro de qual veículo argentino, que fez aí um balanço, né, de qual candidato era o preferido da Casa Rosada. E o Haddad, surpreendentemente, apareceu, apesar de o Macri ser liberal, o Haddad apareceu como o melhor parceiro num quadro eleitoral, seguido aí por Alckmin e por Ciro Gomes, né, que seriam as três figuras que manteriam uma boa relação com a Argentina dentro da institucionalidade que ela construiu nos últimos 30 anos. E o Bolsonaro, nesse quadro, era visto como um aventureiro, um cara que poderia colocar em jogo estruturas importantes que existem nessa relação bilateral e que PSDB e PT sempre foram muito respeitosos, né? Então, o Bolsonaro ele chega já com essa indisposição. E aí, talvez o símbolo mais gritante dessa indisposição, ainda que velada, é o fato de o Chile ter sido o primeiro destino regional de uma viagem do presidente Bolsonaro e não a Argentina. Todos os outros presidentes do Brasil, desde Sarney, acho que desde Figueiredo, para ser justo, foram à Argentina como primeiro destino regional e às vezes até como primeiro destino internacional do presidente já empossado. Isso é válido para todos eles, menos no caso do Bolsonaro, que fez aquela viagem longa que ele vai Washington, Santiago do Chile, Tel Aviv, Jerusalém, e aí ele passa pelo Chile, e foi naquela oportunidade, inclusive, que Pinheiro e Bolsonaro, junto com outros políticos e chefes de Estado, fundam a ProSul, né, que seria, mal comparando, uma Unasul de direita, mas que, no fundo, não tem institucionalidade, não tem ainda nenhuma estrutura clara que possa até colocá-la como um substituto real do que a Unasul representou nessa última década. Então, a Argentina desconfiou do Bolsonaro no princípio, houve uma tentativa de equilibrar e de aproximar essas relações ali pelo meio do ano, o Bolsonaro vai à Argentina, mas é uma relação muito difícil. O cenário mais apocalíptico para o Bolsonaro na Argentina seria uma vitória do kirchnerismo no país, diante da aproximação das eleições. E aí, o que eu percebo é que o Bolsonaro ele vai à Argentina, tenta se aproximar do Macri, ajusta a agenda, sobretudo com relação ao acordo Mercosul-União Europeia, que foi aprovado um tempo depois, e ali, diante da iminência da derrota do próprio Macri na eleição da Argentina, ele começa a jogar todo o peso político dele e do país, porque tem setores econômicos envolvidos e desesperados dentro desse jogo, para poder viabilizar a eleição do Macri, e isso não acontece. E aí começa, talvez, aquilo que tenha sido o mais infantil da política externa do Bolsonaro, e olha que teve briga com o Macron e tal, mas a como o Bolsonaro
interpelou a eleição da Argentina, foi coisa digna de republiqueta, assim, de baixíssimo nível. Um dos princípios mais tradicionais da política externa brasileira é a não intervenção nos assuntos domésticos de nenhum outro país. E então, o pior, né? Porque Sim. porque além de depois das eleições, ele articulou agora para se reunir com o Macri em dezembro, antes do retorno do Fernandes, né? Então, assim, o Clarim chegou a denunciar, né, que ele organizou um encontro com o Macri para não se encontrar com o Fernandes depois. Não, e para poder desmantelar o que der para desmantelar do Mercosul e de acordos antes do Fernandes entrar. Então, o que aconteceu foi assim, talvez um dos episódios mais constrangedores da história da diplomacia brasileira. Que aqui não é só o Bolsonaro fazendo campanha aberta para o Macri, isso já seria feio o suficiente, mas é o chanceler da República, senhor Ernesto Araújo, uma das pessoas mais perigosas para a democracia desse país, pelo tipo de postura que ele tem na condução das nossas relações exteriores, chamar o Fernandes de uma boneca russa. Não sei se vocês se lembram dessa comparação que ele fez, ele adora analogia. Outro dia falou de fogão, de motocicleta, enfim, ele adora usar umas coisas meio popularescas, mas parece que não tem muito sentido no que ele diz. A coisa da boneca russa era, você abre a boneca russa, tem a Cristina Kirchner, você abre, tem o Lula, você abre, tem o Fidel Castro, você abre, tem o Chaves, sei lá. E aí ele, no próprio Twitter, né, nas redes sociais, colocou que o Fernandes ele era um servo do Foro de São Paulo, daí começa um delírio sobre o poder do Foro de São Paulo na região. O Foro de São Paulo está causando as manifestações em todos os lugares da América do Sul. O Foro de São Paulo está voltando a ganhar eleições, como se o Foro fosse uma entidade onipotente, e isso não existe. Essa, aliás, é uma das teorias mais furadas do olavismo, né? A de que o Foro de São Paulo tem a capacidade de ditar toda a política latino-americana, enfim, como se fosse seu próprio quintal. O foro existe, eu acho que isso já tem reuniões do foro. Tem um site, né? Para quem quiser saber, é um site super secreto, forodesaopaulo.com.br. O Foro de São Paulo, ele existe como instituição. Claro. Agora, há uma tentativa de se superestimar a força do Foro de São Paulo, que só serve aos delírios paranoicos desse grupo conservador, que quer a primeira oportunidade para denunciar golpe comunista, para denunciar a interferência cubano-venezuelana nos países e tal. E com isso eu não quero de modo algum deixar de criticar a Venezuela pelo que está acontecendo lá, deixar de notar que tem realmente relações entre narcotráfico e governo Maduro, mas essa não é a questão. A questão é supor que existe uma entidade que se transfigura aí nessa coisa do Foro de São Paulo e que domina a política latino-americana. Isso não faz o menor sentido, nem empírico, nem teórico, né? Não tem nenhum estudioso da América Latina que leve o Foro de São Paulo a sério nesse papel, né? Nunca ninguém negou que existisse, mas daí a dizer, o Felipe Moura Brasil escreveu o maior inimigo do Brasil é o Foro de São Paulo, alguns anos atrás. Eu não acho que seja disso que se trate. Agora, o maior inimigo do Brasil ele pode ser construído de maneira política, justamente para justificar a posição autoritária que tem, vamos dizer, solo fértil aqui no Brasil. E esses delírios estão aparecendo de novo, e Ernesto Araújo talvez seja o que mais estimula esse tipo de pensamento. Então, voltando ao ponto, o que se fez com a Argentina foi vergonhoso. Você pode ter preferências políticas, você pode gostar mais de um ou de outro. O Alberto Fernandes está longe de ser o político ideal, mas a questão aqui você como Brasil não tem nenhuma autoridade para poder interferir diretamente numa eleição presidencial, principalmente num país vizinho, e que é o maior parceiro comercial do Brasil na região, e o maior parceiro político do Brasil já há 3 décadas, que é a Argentina. Acho que isso acho que subverte um pouco o que é a dinâmica da diplomacia brasileira na região. Nos outros lugares, eu acho que o que o Brasil fez foi, na verdade, a rachadinha em nível internacional. Esse é um conceito novo da política externa brasileira. Essa eu nunca tinha escutado. Rachadinha a nível internacional. Excelente. Assim,
Eu entendo também, e assim, sendo muito justo, o que a Lava Jato revelou de negociatas envolvendo empreiteira, governo brasileiro e países parceiros da região é enorme, né? Então, aqui eu não estou diminuindo as críticas que a gente, porventura, tem ao que aconteceu. Agora, os caras não podem simplesmente dizer o governo Lula roubou o maior escândalo de corrupção da história do mundo, etc., e colocar o amigo do suplente de Senado, do Major Olímpio, para fazer negociata sobre Itaipu. Quer dizer, eles estão fazendo coisas muito parecidas, mas num grau diferente e talvez mais amador do tipo de negócio que eles querem fazer, né? Então, assim, você pode até, enfim, pensar que existem vários tipos de corrupção para viabilizar a governabilidade, corrupção para manter partido no poder, o que seja, mas eu tenho a impressão de que essas corrupções que o governo Bolsonaro está sendo acusado ou dá indícios de que está se envolvendo, são coisas absolutamente familiares. Então é o amigo do cara que tem uma empresa que vai fazer não sei o que lá em Itaipu. Agora, o problema disso, quer dizer, além de todos os problemas de natureza legal, ética, o que seja, o problema disso é que isso desestabiliza os vizinhos. Então, o Paraguai, o Mário Abdo Benítez, né, o presidente do Paraguai, passou por um processo de impeachment, na verdade, quase um processo de impeachment que ele está segurando com dificuldade, né? E outros países também sofrem consequências desse tipo de posição que o Brasil adota. Então, o caso paraguaio é muito revelador de como que o Brasil tem que ser muito cuidadoso na relação com os vizinhos para impedir que o peso de ser Brasil, nesse caso, contribua para a desestabilização de vizinhos e, no fundo, no limite, quem paga o preço disso é o povo local. Quer dizer, governos vão e vêm, mas o que a gente está vendo, né, em vários lugares, né, essas confusões, inclusive com uso de violência, né, com agravamento de situações de repressão e etc., são todas elas muito lamentáveis. O Brasil reconheceu, foi o primeiro a reconhecer a Jeanine Áñez, né, a presidente. Sim, da Bolívia. Foi. Outra história então, mal contada. Exatamente. E tudo isso tem que ser levado de maneira muito cuidadosa por parte do Brasil. E pelo menos até agora, eu acho que o Brasil está muito pouco cauteloso nessa relação com a região. A impressão que eu tenho, até para já fazer o gancho para outra região, é que o Brasil tem se prestado muito a servir como a ponta de lança do interesse do Trump na América do Sul. Então, aquelas teses do subimperialismo, né, que ganharam muita força ali nos anos 70, elas estão reaparecendo com uma outra roupagem. Aqui não é só o interesse imperialista norte-americano, mas é um subimperialismo de natureza ideológica, né? Que é mais do que simplesmente atender a um combate ao suposto comunismo na região, ou mais do que avançar uma agenda empresarial, econômica norte-americana, mas é também formatar, em nome dos Estados Unidos, mas também em nome do grupo que hoje controla a política externa brasileira, uma espécie de frente conservador ou ultraconservador em alguns lugares. Muito me chamou a atenção, eu acho que chamou a atenção de vocês também, quando o Camacho, o líder da oposição na Bolívia, apareceu ajoelhado numa Bíblia, né, lá no Palácio Quemar. Foi horrível. Foi horrível. Ô, Guilherme, deixa eu aproveitar aqui esse gancho dos Estados Unidos, né? Que eu queria... Porque o mesmo acontece, né, aqui no Brasil. Por exemplo, quando teve um encontro conservador nos Estados Unidos, o Trump beijou a bandeira dos Estados Unidos lá e o Eduardo Bolsonaro fez a mesma coisa aqui no Brasil, né? Assim, essas semelhanças, e aí eu queria perguntar para você, vou desenvolver um raciocínio antes de chegar nessa pergunta. O Brasil tem uma mudança aí, então, de direcionamento em termos de prioridade na política externa, né? Então, a gente tinha aí um processo de integração heterogêneos ao longo dos anos 2000, dos governos, né, de mais progressistas e mais de esquerda, né? E aí a gente tem uns tempos de mudança, aí, como diria o Briceno, né? Ele faz um texto sobre isso, e ele fala a respeito disso, né? Dessa mudança
de uma heterogeneidade para uma homogeneidade de processos mais vinculados ao regionalismo aberto, ao liberalismo econômico e tal. E aí eu queria saber, bom, a gente tem então uma mudança para um alinhamento com quem? Né? Com os Estados Unidos. E aí esse alinhamento, inclusive, quando você discute agora, você falou sobre a Cuba e Venezuela, é o mesmo discurso dos Estados Unidos quando analisa os protestos aqui na América Latina, né? Porque hoje mesmo foi vinculado na imprensa norte-americana e resvalou aqui no Brasil também, que, por exemplo, o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado norte-americano, ele chegou a dizer, inclusive, que o que está acontecendo na América Latina é responsabilidade de Cuba e de Venezuela, que os Estados Unidos estão dispostos a ajudar a controlar os protestos, né? Então, a gente tem a prevenir os protestos na América Latina, né? E aí eu te pergunto, o que o Brasil está ganhando disso, com esse alinhamento com os Estados Unidos? Olha, eu acho que isso reforça um grupo no poder no Brasil. Agora, isso, na realidade, desarranja todo o papel autônomo que o Brasil veio desempenhando ao longo das últimas décadas como organizador dessa ordem regional sul-americana. Isso é uma coisa que a gente passa muito nas aulas de relações internacionais de uma maneira geral, né? Como é que o Brasil ele vem tentando atuar como uma potência regional, e nessa atuação como potência regional, um desafiante do Brasil, um challenger, né? São justamente os Estados Unidos. Com quem o Brasil pode cooperar pontualmente, o Brasil tem que cooperar pontualmente, mas a quem o Brasil não pode se submeter dentro desse processo, porque os Estados Unidos também disputam hegemonia pelo controle, seja político, seja dos fluxos econômicos, do que acontece na América do Sul. E agora com um terceiro elemento cada vez mais poderoso na região, que é a própria China. E o Brasil parece que abdicou desse papel histórico que tinha na região, em nome da manutenção de um grupo e de um conjunto de convicções desse grupo aí no centro do poder no Brasil, mas isso implica necessariamente uma submissão sem precedentes aos interesses norte-americanos. E isso fez com que o Brasil transformasse certo aspecto da nossa política externa de maneira a torná-la irreconhecível dentro daquilo que ela foi durante um século, basicamente. A começar pela questão da Venezuela. O interesse, aliás, a disposição do governo Bolsonaro de uma intervenção militar na Venezuela, que sempre foi tratada com muitas idas e vindas, muita ambiguidade, né? Volta e meia dizia que isso nunca foi considerado, mas declarações pontuais de Eduardo Bolsonaro, do próprio Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do próprio presidente Bolsonaro, sempre foram no sentido de que eles topariam embarcar numa aventura militar na Venezuela em nome da relação com os Estados Unidos, e que mais tarde vai se traduzir de uma outra forma no em nome do combate ao Foro de São Paulo. Né? Então essas coisas são inéditas na política externa brasileira. Dirá o Ernesto Araújo que tudo bem, as tradições têm que se renovar, se reciclar mesmo e tal, porque assim o povo quer. Mas, na verdade, a não intervenção não só em eleições dos vizinhos, mas também no território dos vizinhos, é algo muito crucial, mas que define quem é o Brasil há 100 anos. E o Brasil não teria nem condição de embarcar numa aventura militar onde quer que seja. Né? Muita gente saudou, por exemplo, o fato de os Estados Unidos nos terem classificado como aliado prioritário o ex-OTAN, né, como um grande ganho do governo Bolsonaro frente ao Trump, etc. Há uma literatura relativamente sólida sobre os ganhos potenciais da Argentina quando Clinton elevou a Argentina aliado prioritário ex-OTAN em 1999. A literatura é bastante cética com relação a esse status, porque é um status que, na prática, obriga um país completamente desconectado das realidades geopolíticas norte-americanas a embarcar em aventuras norte-americanas simplesmente pelo fato de ser um aliado prioritário. Então, por exemplo, a Argentina mandou tropa para o Kosovo, para a antiga Iugoslávia, para o Golfo, até mesmo antes do status, né, o Menem, para o Iraque. Então, esse tipo de coisa
sobretudo pensando na natureza da política externa brasileira, não faz o menor sentido. Então, essa submissão a que o Brasil parece estar submetendo é uma coisa realmente sem precedentes na história do Brasil. Houve momentos na história lá, Dutra, Castelo Branco, de alinhamento com os Estados Unidos, mas esse tipo de submissão que a gente está testemunhando me parece algo muito novo. E aí, me parece também que tem uma finalidade, nesse caso, menos econômica, porque a gente está vendo, né, em termo corrente, os migués econômicos que o Trump está dando no Bolsonaro, mas mais do que isso, me parece que é uma agenda que é principalmente ideológica. Ela está sendo sempre colocada como a ideia de que há uma aliança entre Trump e Bolsonaro como salvadores da civilização judaico-cristã ocidental. Essa, aliás, é a tese. Não, essa, aliás, é a tese do Ernesto Araújo, né, que escreveu um artigo bastante polêmico em 2017, que, aliás, foi um dos responsáveis pela escolha do Araújo como chanceler, foi esse artigo, um texto publicado num caderno do Itamaraty, em que ele fala que o único salvador possível do Ocidente chama-se Donald Trump. E, na verdade, não é salvar o Ocidente geopolítico, né? É salvar o Ocidente espiritual. A regeneração espiritual do Ocidente passa pela crença em Deus, pela fé e tal. Então, assim, grande parte dessa relação com o Trump, eu acho que ela se explica dentro dessa chave, né? O Brasil como a linha auxiliar do país que vai regenerar o Ocidente e vai transformar o Ocidente naquilo que ele era no século XVI, talvez. Tem essa imagem, né, da cruzada cristã, da luta contra o Islã, da luta contra os valores que destroem a fé em Deus. Basicamente, o tripé, né, Deus, pátria e família, ele configura essa ideia de Ocidente que esse pessoal tem, e a relação com os Estados Unidos está em cima disso. Agora, eu acho que muito se engana quem quer que pense que o Trump está realmente interessado em avançar uma pauta de Deus, pátria e família. O Trump tem uma pauta muito clara de engrandecer os Estados Unidos e, eventualmente, se reeleger. Mas que nada tem a ver com valores ocidentais, valores religiosos. O Trump ele joga muito com isso, porque ele é muito habilidoso politicamente, inclusive ele é muito habilidoso em segmentar o próprio discurso, mas eu acho que isso tem muito pouco a ver, a rigor, com o que configura a base da política externa americana. O cientista político Hussein Kalut, que é secretário de Assuntos Estratégicos do governo Temer, escreveu, acho agora, né, nessa edição, enfim, da revista Época, um artigo em que ele fala claramente, olha, o Trump não vai abrir mão de nenhum voto para agradar o Brasil. E aí o argumento dele, que eu acho muito válido, é o seguinte: o Trump ele vê o Brasil como uma peça tática. É importante para avançar os interesses econômicos, sobretudo, dos Estados Unidos da América Latina. O Brasil é importante para conter a expansão tecnológica e comercial da China, dentro desse contexto de guerra comercial com os chineses. O Brasil é importante em algumas pautas, por exemplo, de Israel, né, que são de interesse dos Estados Unidos, mas o Brasil não é central para os interesses do Trump e nem vai ser tratado como tal pelos belos olhos do presidente Bolsonaro. Então, isso tem que ser tratado com muita maturidade, porque parece que é o que falta ao governo brasileiro, a compreensão dos pressupostos básicos da geopolítica internacional, né, de que países não têm amigos, eles têm interesses, e o Brasil não vai conseguir mudar a matriz de interesses da política externa americana simplesmente apostando numa amizade pessoal com o Trump. Por mais que o Trump pareça ser o tipo de pessoa que gosta muito desse tipo de relação pessoal, meio por trás dos panos, uma coisa meio de ficar adulando o Trump, isso na prática tem se mostrado muito perigoso e muito contraproducente. A gente levou 3 bolas nas costas, né, dos Estados Unidos, uma com relação ao outra com relação à carne bovina, e essa última com relação às tarifas de alumínio e ferro, aço, né, e alumínio, que mostram que essa submissão a que o Brasil submeteu, ela é muito perigosa para os interesses de longo prazo do Brasil, não só economicamente, mas também do papel que o Brasil
deveria querer exercer na própria região, que é o papel de um país, uma potência regional que organiza de fato a região, mas que não se deixa, vamos dizer, não se deixa manipular por quem também está querendo disputar esse jogo, no caso dos Estados Unidos. Ô Casarões, e aproveitando esse gancho, a gente falou um pouco da América do Sul, falamos um pouco dos Estados Unidos, e agora você citou a questão da China e a guerra comercial, como o Brasil também é entendido pelos Estados Unidos como uma peça-chave nessa questão do 5G e assim por diante. Quando o Bolsonaro assume a presidência da República, ele tinha um discurso muito tacanha, bizarro em relação à China comunista, né? Tem ali alguns lances que se dizia que a aproximação com a China, ou seja, o peso da China na economia brasileira tinha sido uma opção ideológica do PT, e que, portanto, acabar com a ideologia na política externa brasileira necessariamente poderia esvaziar um pouco a presença chinesa na região. E o que é um tremendo absurdo, enfim, é uma desconexão completa da realidade, como já apareceu essas desconexões várias vezes aqui nessa conversa, mas agora recentemente teve a viagem do Bolsonaro para a China e parece que ele mudou bastante o tom em relação à China, né? O que rolou? Foi o peso da realidade que fez com que o Bolsonaro amenizasse um pouco o discurso em relação à China? Como que você olhou isso? Olha, eu acho que foi a conjunção de duas coisas, né? A primeira coisa, os Estados Unidos se mostraram um parceiro não confiável ao Brasil. É claro que o governo vai o tempo inteiro tentar adequar os Estados Unidos à narrativa do bolsonarismo, de que está tudo bem, de que o Trump e o Bolsonaro se adoram, de que um vai ficar ligando, mandando mensagem do WhatsApp para o outro, etc. Isso é uma coisa. Agora, na prática, percebeu-se, sobretudo depois da história da OCDE, que ficou muito mal contada, que o Trump ele não é 100% confiável como um parceiro que vai atender a interesses de longo prazo da economia brasileira, né? Essa coisa de salvar o Ocidente, ela tem mais a ver com uma visão transcendental do que vai ser o futuro. Mas aquilo que é necessário, sobretudo para a equipe econômica, os Estados Unidos, de fato, não estavam atendendo de maneira tão clara. E carne, depois alumínio e aço também são testemunha disso aí. Então, essa frustração, ainda que não manifesta, né, com relação aos Estados Unidos, de um lado, e a percepção por parte da equipe econômica de que a China é um parceiro crucial para qualquer expectativa de recuperação econômica, principalmente em 3 áreas, né? Agronegócio, mineração e infraestrutura. E tecnologia, claro, vem aí como interesse estratégico chinês aqui na América Latina. Então, a percepção disso acabou colocando a China como um ator incontornável dentro da política externa do governo Bolsonaro, por mais que o olavismo fosse contrário a qualquer relação estratégica com a China desde o princípio. Não podemos nos esquecer de que, mais do que o Bolsonaro falando aquelas bravatas lá, a China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil, o mais grave não era isso. O mais grave era o Olavo de Carvalho dando chilique em live no YouTube, lendo nome por nome de deputados do PSL que ousaram discordar da seita olavista e fizeram uma viagem à China. Isso do ano. Foi logo no começo, né, do governo. Eu acho que é perceber que a ideologização da política externa brasileira tem limites, né? Acho que... Claro, é isso, né? que perceberam, mas aí que está. Mais grave do que isso é o Ernesto Araújo, chanceler, ministro de Estado, dizendo numa aula magna do Instituto Rio Branco que a China, os indicadores da degradação social do Brasil, violência urbana, níveis de educação despencando, níveis de expectativa de vida, pH, sei lá, que estão diretamente correlacionados ao período em que a China se transformou no nosso principal parceiro comercial. Então, isso é muito grave, quando a gente começa a ver que existe uma narrativa olavista completamente sinofóbica pelas erradas. Você pode ter desconfianças da China, como, aliás, é um imperativo das relações internacionais. Os países têm que desconfiar uns dos outros, isso é natural. Agora,
obstruir qualquer possibilidade de relacionar com o nosso principal parceiro comercial, por uma convicção de que a China quer dominar, sabe, o sistema de pensamento, reconhecimento facial, isso acho que vai um pouco longe demais dentro dessa teorização conspiratória. E aí a gente começa a perceber que realmente, premido pelo contexto econômico, principalmente, né, dificuldade de se aprovarem as reformas e tal, a própria equipe econômica começou a pressionar o presidente no sentido de se aproximar de dois grupos de países que o Brasil tinha ignorado, dos quais o Brasil tinha se afastado no primeiro momento, que são a China e os países árabes. A gente tem que distinguir, aqui eu queria fazer até um teste com vocês, para ver se vocês concordam com essa periodização. Eu tenho a impressão, para mim, e venho maturando isso muito, que o Bolsonaro tem 3 momentos relativamente bem definidos em matéria de política externa. Num primeiro momento, foi o momento da construção da narrativa olavista conservadora, em que o Brasil estava buscando se aproximar dos amigos. Então, houve ali um primeiro momento, até meados do ano, em que a prioridade do Bolsonaro foi tirar foto do lado do Trump, tirar foto com o Netanyahu, mostrar a importância desses dois países, principalmente para o Brasil, e se acercar daqueles líderes que comungavam da mesma visão autoritária, liberal e conservadora de mundo. No caso, Viktor Orbán na Hungria, primeiro-ministro húngaro, na Polônia, né, o Andrzej Duda, mas o Bolsonaro não foi à Polônia, mas o Ernesto Araújo foi à Polônia participar de um evento lá no começo do ano, o próprio Matteo Salvini, né, que era o vice-premier da Itália. Então, houve um primeiro momento em que essa missão quase transcendental de salvar a civilização judaico-cristã ocidental, ela se pautou por uma reorganização completa das alianças estratégicas do Brasil. Nesse modelo, a relação com os Estados Unidos era necessariamente excludente a uma relação boa com a China. Eu me lembro que até o John Bolton, que era o então assessor de segurança nacional do presidente Trump, ele tuitou, assim, que o Bolsonaro fez a visita a Washington, né, em março, ele tuitou o seguinte: estamos muito felizes em conceder o status de parceiro especial extra-OTAN, porque acreditamos que o Brasil nos vai ser útil no tratamento de 3 agendas. Ele enumera China, Venezuela e Irã. O que fazia sentido, porque, afinal de contas, o Brasil estava utilizando a China, estava se aproximando de Israel e estava apostando até numa invasão militar contra a Venezuela. Então, nesse primeiro momento, a criação dessas alianças conservadoras foi o que pautou a política externa do governo. Então, num segundo momento, quando o desmantelamento ali do grupo militar, a gente começa a ver uma agenda ideológica até mais consistente, em que, já resolvido o problema dos aliados em primeiro plano, começa-se a definir de maneira mais clara quem são os inimigos do governo. E aí é que se começa a falar histericamente de Foro de São Paulo. É curioso porque, num primeiro momento, o Foro de São Paulo não era a preocupação maior, passou a ser a partir de meados do ano, junho, julho. Inclusive, isso pode ser contabilizado pelo número de tweets a respeito do tema feitos pelo Felipe Martins, pelo Eduardo Bolsonaro e pelo próprio Ernesto Araújo. E aí, basicamente, os inimigos da nação são os socialistas de um lado, Foro de São Paulo, Cuba, Venezuela, e os globalistas do outro lado. Aí começa também a histeria contra o Macron, começa um monte de bravata contra a ONG, vem a questão da Amazônia no meio do caminho, e aí essa narrativa hostil contra ONGs, contra qualquer tipo de movimento social, inclusive na questão indígena, na questão ambiental, começa a se agravar. Então, um segundo momento do governo Bolsonaro em matéria de política externa é definir quem são os inimigos. Já tinha definido quem são os amigos, depois começaram a definir quem são os inimigos. Inclusive os ataques à ONU, né? Também nesse mesmo momento. Globalista, enfim, o próprio discurso
do Bolsonaro na ONU, em que ele fala isso aqui não é a organização dos interesses globais. Então você tem até o discurso do Bolsonaro na ONU, né, fim de setembro, esse segundo momento do governo em que o governo estava muito empenhado em delimitar quem são os inimigos do regime. Lembrando que é assim que funciona qualquer leitura política baseada em Carl Schmitt e Olavo de Carvalho. Você tem amigos e inimigos, você não tem parceiros pontuais, você não tem relações estratégicas, você tem quem compartilha com você de certos valores e quem não compartilha, que, portanto, vão ser tratados como inimigos da nação. E aí, num terceiro momento, que pega a viagem do Bolsonaro à Ásia, basicamente, e tudo que vem acontecendo desde então, já é o momento do choque de realidade. Esse momento do choque de realidade demorou para acontecer, mas eu acho que ele tem muito a ver com a percepção de que a mobilização social nos vizinhos tem aumentado, que as crises têm aumentado, que a perspectiva de recuperação econômica no Brasil é mais distante e remota do que parecia num primeiro momento, de que a militância bolsonarista já não é mais capaz de encher a rua e não é mais capaz de sustentar o governo por 4 anos. Então, eu acho que a partir daquele momento, que faz poucos meses, a bem dizer, começou a se perceber que a política externa não poderia vir totalmente ou exclusivamente a serviço de uma agenda ideológica, que ela teria, portanto, que ter uma inclinação pragmática. Essa inclinação pragmática envolveu, e não à toa, esse foi o roteiro da viagem asiática do presidente Bolsonaro. Ela tem que passar necessariamente pela China, obviamente vai passar pelo Japão, que é um parceiro importante e tal, mas ela tem que passar pela China. Mourão já tinha ido à China, Tereza Cristina já tinha ido à China, mas o Bolsonaro em si demorou para ir. Foi um ganho ele ter ido no primeiro ano de governo, né? Mas ainda assim demorou para ir dentro dessa divisão que eu fiz com vocês. E também uma parada pelo Oriente Médio. É claro que as escolhas do Bolsonaro no Oriente Médio refletem também os compromissos anteriores com essa agenda conservadora que o governo vem lançando desde o princípio. Então, ele não escolheu passar pelo Líbano, né, o que seria, aliás, um destino mais ou menos comum a presidentes que viajaram ao Oriente Médio, mas ele resolveu passar por Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, que são parceiros de primeira hora do governo Trump, tem uma agenda que é ao mesmo tempo pró-Israel, o que é meio surpreendente dentro da dinâmica geopolítica do Oriente Médio, mas que se configurou nesses últimos anos, né? Então, são regimes ultraconservadores, ultra-autoritários, mas que têm uma boa relação com Israel, sobretudo porque eles são principalmente anti-Irã, né? Então tem essa agenda, mas são grandes compradores de carne e frango halal do Brasil. Então o Brasil viu por bem fazer as pazes com o mundo islâmico nessa visita do Bolsonaro, que é o fim de um processo que começa com as promessas do Bolsonaro lá na campanha sobre transferir a embaixada do Brasil em Israel, né, de Tel Aviv para Jerusalém, o que não foi consumado na viagem que ele fez em final de março, né, para o país. Então, em certo sentido, a realidade vem se impondo, sobretudo nessa agenda de natureza comercial. Agora, os olavistas, né, o grupo antiglobalista ou olavista, ainda tem muita força, sobretudo no leque multilateral, né, nas questões ligadas a costumes, a direitos humanos, a gênero, ao próprio conflito israelo-palestino. Então você começa a ver uma inflexão que é também inédita dos padrões de votação do Brasil em várias temáticas ligadas a esses temas, o que mostra que os compromissos conservadores da política externa brasileira continuam firmes e fortes em algumas áreas. Então é como se houvesse ali uma ruptura, né? Na agenda econômica externa, o Brasil teve o choque de realidade, começa a ter um pouco mais de pé atrás com os Estados Unidos, começa a ter uma relação mais forte com a China. A questão da implementação do 5G no Brasil, acho que vai ser o teste decisivo para ver qual é o grau de lealdade do governo Bolsonaro a Estados Unidos de um lado e a China do outro, mas no campo dos costumes, principalmente nessa agenda multilateral, ainda existe uma inflexão muito clara, conservadora, com a qual, aliás, o Brasil se alia
com esses os países países do Oriente Médio, né? Mas não só com eles, com Hungria, com Polônia e com outros países do mundo que têm essa mesma leitura ultraconservadora na seara aí dos costumes. Sim, não, eu concordo com você. Eu acho que essa agenda conservadora, ela permanece desde o primeiro momento, né, na condução da política externa, e ela vai dando sequência, né, na temática de direitos humanos e mesmo na temática de gênero, e eu acho que aí, talvez, queria saber a sua opinião, se é aí que a gente encontra uma mudança importante na condução da política externa brasileira, historicamente, né, porque a posição que o Brasil tem adotado nas conferências, né, nas assembleias da ONU, sobretudo na temática de direitos reprodutivos, na discussão de gênero, tem sido muito diferente do que tradicionalmente o país se colocou em outros momentos, né? Olha, esse, aliás, é o núcleo do argumento antiglobalista, né? A grande questão do Olavo de Carvalho, e isso antecede Bolsonaro, é de que existe um complô em nível global para impor sobre as sociedades um conjunto de agendas e de valores que não correspondem à essência dessas sociedades. Obviamente, essa é uma leitura anti-iluminista da realidade, segundo a qual cada país do mundo, esse é o particularismo mais extremo que a gente pode ter, cada país do mundo deveria ter total soberania para escolher os seus rumos na agenda de costumes, inclusive dentro dessa pauta de direitos humanos, etc. Esse argumento do Olavo de Carvalho, aliás, que não é só dele, mas tem vários outros mentores conservadores ao redor do mundo que dizem coisa parecida, esse argumento ele encontrou na ONU seu principal inimigo, né? Porque a ONU seria a burocracia não eleita responsável pelo avanço de um conjunto de agendas de ideologia, abre aspas, de gênero, de questões reprodutivas, de questões de empoderamento de gênero, de questões ligadas a padrões culturais, meio que ditando o que é certo e errado. O que as pessoas se esquecem é de que a ONU, como qualquer burocracia internacional, ela é submetida a processos que são, em certo sentido, democráticos, inclusive. As resoluções da ONU elas não são aprovadas num quartinho fechado, escuro, elas são aprovadas em assembleias amplas, né, em várias agências das Nações Unidas, em várias instâncias da ONU, você tem um processo de votação, você tem resoluções que são documentos públicos, né, e cada país continua sendo soberano, não só para denunciar da Carta da ONU, como também para incorporar determinados parâmetros que são aprovados pelas Nações Unidas ou não. Grande parte dessas resoluções que dizem respeito a direitos humanos são de natureza recomendatória, afinal de contas. Então, de novo, a teoria da conspiração de que a ONU tem um poder infinitamente superior do que o que de fato ela tem. De todo modo, acharam na ONU, né, esse grande inimigo globalista. Tem até um vídeo bizarro de uma jornalista chamada Elisa Robson dando na frente da ONU em Brasília, em que ela pega um documento assim, começa a cortar, repicar, falando aqui a ONU vai entrar. Isso eu não vi, cara. Esse tipo de coisa, eu acho que mostra claramente o grau de histeria, né, a que essas argumentações conspiratórias são capazes de chegar. O Brasil sempre teve, voltando ao ponto que você levantou, Débora, sempre teve um conjunto muito bem definido de princípios. Isso, inclusive, antecede a criação da própria ONU. O Brasil tem, como princípios da política externa, isso desde Barão do Rio Branco, se a gente quiser, a soberania nacional, a não intervenção em assuntos de outros países de ordem interna, o multilateralismo, a julgar pelas conferências da Haia, né, lá no começo do século XX, depois Liga das Nações, ONU e tudo mais, a integração regional, o universalismo, e todas essas coisas estão sendo negadas diariamente pelo governo brasileiro. Então, eu não acho que seja só no campo das Nações Unidas, no multilateral, que o Brasil está rasgando as suas tradições. São em vários campos, só que no caso da ONU que a gente vê é porque aí você tem uma guinada que é muito brusca. O Brasil votava X e agora está votando Y. Não, e são mudanças assim assustadoras, né? Só para levantar alguns pontos aqui rapidamente sobre essa questão, né?
Em setembro, o Itamaraty censurou acesso a documentos que explicavam o motivo pelo qual o governo brasileiro rejeitou o termo equidade de gênero. Então, igualdade de gênero, e aí o governo censurou, né, essa documentação. E aí o Brasil votou a favor de uma proposta do governo do Paquistão e de outros islâmicos, sugerindo retirar de uma resolução da ONU, o termo educação sexual em projeto de combate à violência contra a mulher. Depois teve um outro também que o Brasil votou a favor de uma proposta, se eu não me engano, foi do Egito, para retirada de uma resolução da ONU sobre o casamento forçado de menores. A ideia de que existe direito sexual à saúde, a discussão de educação sexual em casamentos forçados. Então, assim, situações assustadoras, o Brasil vai adotando essa agenda, né? Eu tenho a impressão, eu queria saber a sua opinião a respeito desse argumento, de que o governo brasileiro, ele aparenta, né, não ter uma agenda estratégica e definida em outros temas, como, por exemplo, a questão da economia, vai muito nessa lógica de acerto e erro, na improvisação, né? Então eu tento aqui, não dá certo, vou para a China e tal. Mas na temática de direitos humanos de gênero é uma agenda muito clara, né? Muito bem definida e com uma estratégia assim, bem clara desde o início, né? Débora, tem um conceito que é muito comum nessa formulação filosófica da direita radical e, sobretudo, da alt-right americana, que é o conceito de metapolítica. Para esses formuladores da direita radical, o jogo político ele não é jogado simplesmente no plano das instituições ou no plano das disputas de poder, mas sim no plano da identidade, né? Quer dizer, antes da política, do jogo da política democrática ou da política como quer que seja, você tem a metapolítica, você tem que transformar a percepção de mundo das pessoas para que essas forças políticas possam, de fato, atuar de maneira eficaz. Então, é quase como se fosse o antídoto ao chamado marxismo cultural, né? Então, o argumento deles é basicamente o seguinte: durante muito tempo, a esquerda, mesmo tendo perdido o jogo político, ela ganhou no jogo ideológico, ela ganhou na manipulação cultural das pessoas, isso não só no Brasil, como no mundo, impondo um conjunto de valores, de princípios que vão no sentido contrário da vontade da maioria da população. Obviamente, isso também entra no rol das teorias conspiratórias de que o Olavo tanto gosta. Mas, basicamente, a ideia de que a esquerda, então, perdeu a queda de braço na política, mas ganhou a queda de braço metapolítica e que, portanto, a direita radical, para poder se afirmar, ela teria que inverter esse jogo no plano cultural, antes mesmo de jogar no plano político, com toda a sua força. Então, existem áreas que são muito cruciais para essa redefinição cultural que antecede o próprio jogo político do dia a dia. E não à toa, e vejam que não há coincidência, há muito método nesse processo. Não à toa, os ministérios que são mais identificados com Olavo de Carvalho, aqueles que ele indicou diretamente o ministro, ou que, pelo menos, aqueles com que ele se simpatizou pelo ministro e está ali, são relações exteriores, porque, afinal de contas, a política externa é uma manifestação de valores, de princípios, etc., profundos, né, de um país, educação e direitos humanos. Então, esses são os ministros olavistas do governo, Damares, Ernesto Araújo e o Weintraub. Não à toa, eles têm atuado de maneira muito coordenada na redefinição completa do repertório conceitual que guiava a nossa formulação de política pública, principalmente nessas áreas de cultura e etc. Os olavistas estão ocupando todos esses espaços. E, de novo, não me parece só uma disputa mesquinha por poder. É uma disputa pela definição de como se veem essas coisas. Então, o Weintraub, acho que ele é o mais... talvez o mais perigoso e o mais destrutivo nesse sentido, porque ele faz isso de maneira muito eficiente, né? Pelo jeitão dele meio populista, de ficar ali nas redes sociais o tempo inteiro. O Ernesto Araújo não tem tanto alcance porque até institucionalmente ele é mais fraco mesmo.
E a Damares tem um nicho muito específico, né? Mas que ainda assim também opera um desmonte importante em várias áreas de comunidades indígenas até direitos de saúde reprodutiva. Então, isso se traduz, portanto, numa agenda multilateral que é quase um mundo invertido, né? Tudo que o Brasil fazia, o governo Bolsonaro está fazendo exatamente o contrário, independentemente de ter sido Lula, Dilma, Fernando Henrique, Sarney, quem quer que seja que veio antes do próprio presidente. Então, é uma questão que é cultural. Eles querem mudar, então, todas as expressões culturais nesse campo dos costumes para que eles possam, então, consolidar um projeto de poder de longo prazo. O argumento deles é o seguinte: se o Brasil é um país conservador, os progressistas nunca mais podem ocupar o poder no Brasil. Eles têm que ser eliminados, tanto culturalmente, quanto, decorrência natural disso, politicamente. Porque se a gente não mexer nessa agenda de costumes, a esquerda volta. Então, é um jogo que é brutal, e ele é muito schmittiano, né, no sentido de que, de novo, ele se baseia numa lógica de amigo e inimigo. Ele não tem nada de democrático no sentido da convivência, da pluralidade, né, de abertura para posições diferentes. Não se tratam de iluministas iluminados, né, pessoas que dão espaço à razão, ao debate. É engraçado como é que o olavismo ele tem uma certa tara, um certo fetiche com o debate, né, mas não é o debate pelo debate. Eles não querem ganhar com posições divergentes, eles não querem ser convencidos de nada. Eles querem ir para o debate porque eles sabem que num debate as armas que eles têm, em geral, não são usadas pelos seus interlocutores, né? Do palavrão habitual ao argumento mais tacanho, ad hominem, as falácias lógicas mais grotescas e tal. E eles usam isso o tempo inteiro, né, para poder se colocar dentro desse debate, a xingar a mãe da pessoa que faz crítica ao ministro da Educação, por exemplo. É bizarro, cara. Ou coisas desse tipo, ou tentar reescrever a história de maneira covarde, né? Nazismo de esquerda, não teve golpe militar no Brasil, aquelas coisas que a gente ouve por aí. Então, realmente acho que a gente está, mais do que qualquer outra coisa, no plano da guerra cultural. E nesse plano da guerra cultural, onde se manifesta isso de maneira mais clara na política externa? Justamente nas pautas multilaterais que o Brasil assume na ONU. E não interessa se o Brasil vai perder por enquanto, não. O Brasil vai ser um de 5, 6 países que vai votar contra uma resolução sobre saúde reprodutiva, ou sobre igualdade de gênero, ou sobre qualquer outra coisa. Perdeu todas, mas isso não importa. O que importa é que o Brasil está mostrando que existe um novo Brasil que está reconfigurando a sua cultura de acordo com os sentimentos mais profundos do povo brasileiro. E eu, pessoalmente, acho que, aqui com uma visão, eu peço perdão até por uma certa condescendência, mas eu acho que o povo brasileiro está preocupado com coisas muito mais mundanas do que essa discussão conceitual e pseudocultural sobre o que é equidade de gênero, sabe? Não, mas isso tem impacto direto na vida cotidiana no Brasil, né? Só a gente vê os dados feminicídio, a desigualdade de gênero na educação. Esse é o ponto, né? Um ataque de cima para baixo, mas que tem um impacto direto no dia a dia, né? A gente tem um governo que não tem mulheres no governo, não tem representatividade. As que têm defendem uma pauta totalmente contrária ao direito, né, da equidade de gênero. Então é um movimento assim que tem, eu vejo muita repercussão no dia a dia, né? Inclusive esse discurso que você mencionou, xenofóbicos, racistas, isso aparece a todo momento, né? Na sociedade brasileira. Não só aparece, mas a gente tem que lembrar o seguinte: é a pauta de quem o elegeu dentro. E, de novo, eu não quero aqui desconsiderar o voto de 57 milhões de pessoas. Tem muita gente que votou no Bolsonaro super bem intencionado e por outras razões. Agora, existe a elite que o elegeu, e aqui eu estou pensando não só na elite no sentido político ou o topo da cadeia alimentar econômica, mas eu estou pensando numa classe média, né, que foi responsável pela eleição do presidente Bolsonaro. Essas pautas de natureza cultural falam exatamente para essas pessoas, né?
que acham que feminicídio é mimimi, que acham que racismo não existe, em geral porque são brancos, homens, de classe, e que não e a quem essas políticas públicas nunca foram e não serão direcionadas. Então, de certa forma, essa guerra cultural em si só é também um argumento profundamente elitista, né? É uma pauta profundamente elitista, mas que faz parte desse verniz, enfim, conservador, meio messiânico que o governo Bolsonaro tem tentado avançar, e, de novo, em áreas muito sensíveis da formulação de políticas públicas, dentre as quais a política externa, mas não só. Educação e direitos humanos, sobretudo, também acabam entrando nessa. Quase morri do coração, ela me convidou pra conhecer o seu AP. Me amarrei, demorou, ela me usou o tempo inteiro, com seu jeitinho sedutor. Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro, encanador. Inocente, apaixonado, eu tava crente, ia viver uma história de amor. Casarões, olha, a gente fez um belo de um voo panorâmico, né? Eu tinha pensado num voo panorâmico mais modesto, mas a gente entrou aí nas entranhas da política externa brasileira. Claro, tem muitas dimensões, a gente tinha que discutir ali um pouco o mundo árabe. Eu sei que você também é um grande especialista, tem muitos artigos publicados sobre Israel, né? Mas eu queria aproveitar os últimos minutos que a gente tem aqui para divulgar um trabalho que você está metido, que é um trabalho muito interessante e que toca em boa parte desses temas que a gente trabalhou aqui, que é o Observatório da Extrema-Direita, que junto com o Davi Magalhães. Que é isso, cara? E como que as pessoas podem acompanhar o trabalho do Observatório? Felipe, obrigado por ter lembrado disso. Você tinha esquecido, né? Eu não queria começar o assunto, né? Mas já que você começou, a gente fala disso que é muito importante. Na verdade, foi uma ideia do Davi, a qual eu fui incorporado na gestação aí do Observatório. Na verdade, são vários passos que a gente quer dar, e o Observatório é o primeiro desses passos, né? O Observatório, ele basicamente é um hub que compila matérias, artigos, posições dentro dessa tentativa nossa de identificar conceitual e empiricamente o que é essa extrema-direita que está surgindo. Aqui a gente usa uma definição. Existem basicamente dois grandes autores que discutem tipologias e taxonomia da extrema-direita, né? Você tem o Cas Mudde, que trabalhou muito com partidos de extrema-direita na Europa desde o começo dos anos 2000, e tem a Elizabeth Carter, né? Os dois trabalharam com conceituações convergentes, em certo sentido, sobre o que seria extrema-direita. E aqui tem uma nuance terminológica que em português não faz muito sentido, mas que em inglês faz sentido, né? Esses autores, eles definem a extrema-direita como far-right, né? Então, tudo aquilo que fica para lá da direita moderada, né, que seriam os democratas cristãos, os conservadores, enfim, moderados, é categorizado como far-right, né? E aí, dentro desse grande grupo chamado far-right, você teria dois subgrupos, que são a direita radical, que é a radical right, e a extrema-direita, que seria a extreme right. O problema do português é que você traduz tanto far-right como extreme right como extrema-direita, então você perde a nuance do que seria essa divisão conceitual. A direita radical
é uma vertente menos extremada dessa direita. A direita radical ela seria caracterizada por 4 coisas, né, que os autores discutem, que é o nacionalismo, a xenofobia, o autoritarismo, e por autoritarismo aqui não é ter um regime autoritário necessariamente, mas é um comportamento autoritário e um questionamento parcial das instituições democráticas liberais. Né? Um certo iliberalismo nesse sentido. E aí, como representantes da direita radical, a gente teria Jair Bolsonaro, Viktor Orbán da Hungria, o Salvini enquanto foi vice-premier, o Trump, em certo sentido, também se enquadra nessa categoria, e outros líderes ao redor do mundo. Não tem que ser ocidental, inclusive, né? Você tem a extrema-direita no Modi da Índia, no Duterte das Filipinas e no Erdogan na Turquia, por exemplo. Às vezes até o Putin pode entrar dentro dessa categoria, dependendo de como você o enquadre. E aí a extrema-direita, ou extreme right, seria aquele conjunto de forças políticas que são autoritárias, nacionalistas, xenófobas e que não têm compromisso com a democracia em absoluto. Então é um autoritarismo mais aberto e mais radical, e mais extremado, né, nesse sentido. E aí seria onde se enquadrariam, por exemplo, esses movimentos de supremacismo branco, neonazistas e tantos outros. E não acho que nenhum desses líderes que eu mencionei estaria nessa categoria de negação total da democracia, mas são figuras ou forças políticas que testam a democracia sistematicamente, principalmente naqueles que seriam os direitos ou os valores mais individuais do liberalismo, né? Então, enfim, liberdade de expressão, liberdade de associação, algumas coisas que são muito cruciais dentro dessa ideia de democracia liberal. Então, o esforço que a gente faz dentro do observatório é exatamente tentar enriquecer o repertório de quem esteja estudando os fenômenos de direita, justamente trazendo os exemplos e acompanhando, né, o que o Vox na Espanha tem feito, o que a Liga na Itália tem feito, o que a Alternativa para a Alemanha, né, na Alemanha tem produzido em termos de ganho eleitoral, de agenda nesses últimos anos, e também pensar essa direita radical, essa direita extrema, né, que seria os grupos neonazistas que estão aparecendo por aí, supremacistas e por aí vai. Por enquanto, o observatório ele é um hub dessas informações, né? O Davi e eu, a gente tem trabalhado muito com, sobretudo, notícias e análises sobre o que está rolando. A ideia é que isso se transforme num grupo estruturado de pesquisa sobre a extrema-direita. E aqui aproveito para fazer propaganda para amigos também. Então, a Rosana Pinheiro Machado, que vocês conhecem, que lançou um livraço, né? Vai Ser Maior, ela também está encabeçando uma outra iniciativa, que é o Labex, que eles vão lançar em breve, não quero nem dar spoiler, enfim, mas que eles vão lançar em breve, junto com o David Nemer e a Isabela Calil. Então, eles estão também dentro dessas iniciativas, mas a ideia, então, é organizar isso de maneira mais estruturada num grupo de pesquisa e, eventualmente, virar um centro de pesquisa em que a gente agregue vários pesquisadores do Brasil e do mundo, podendo pensar essas questões das extremas direitas, por assim dizer, dentro da academia brasileira, vindo aí de várias áreas, né, de ciência de dados até ciência política, sociologia, antropologia, psicologia e assim por diante. Existem centros semelhantes ao redor do mundo, mas que também estão nos primeiros passos, né? Você tem um centro para análise da direita radical na Inglaterra, você tem algumas outras iniciativas nos Estados Unidos, enfim. Mas a ideia é justamente poder pegar a crista da onda dessa discussão que eu diria das mais importantes para a gente entender hoje a política mundial. Existe uma onda de extrema-direita tomando o mundo e, a partir disso, a gente quer entendê-la melhor. E aí o Davi e eu, né, já vimos fazendo há algum tempo esse esforço individual, juntamos aí as nossas munições para poder pensar a extrema-direita de maneira mais temática com o OED. Então, façam a propaganda e sigam o @OED Brasil
no Twitter. A gente tem aí colocado, abastecido, né, o Twitter com muita matéria, muita coisa sobre vários lugares do mundo, então também a pessoa pode separar ali o que interessa sobre qual país ou sobre qual região. Então tem muita coisa acontecendo que eu acho que enriquece muito essa discussão e que vai ser útil para estudantes e para professores, pesquisadores de várias áreas aí para poderem convergir nesse observatório. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Isso aí, então a gente vai deixar o link para a página do observatório aí na descrição desse episódio. E Casarões, você sabe que eu sou seu fã, né, cara? Obrigado por estar aqui mais uma vez. É uma honra enorme pra gente. Muito obrigado, foi ótimo. Muito bom. Uma baita aula, e sempre que vocês quiserem, as portas estão abertas pro observatório também. A gente vamos bolar uma parceria aí, porque eu gosto muito do trabalho do observatório e do trabalho de vocês dois, né? Tanto do Davi quanto o seu, eu tenho acompanhado. Sempre dou um pulinho lá na página e fico um pouco mais preocupado. Pra não dormir, né? Se não quiser dormir, dá uma... Mas faz parte do nosso esforço acadêmico também, né? Que ele dá muitas vezes com temas que não são agradáveis, mas que são cruciais, que a gente traduz e que a gente tente encarar aí, de Olavo de Carvalho ao príncipe que eu encarei, mas que faz parte para a gente poder entender um pouco melhor o que está acontecendo. Mas, pessoal, obrigado pela oportunidade de novo e espero voltar em breve. Nós que agradecemos, foi um prazer. Espero que você volte em breve em condições melhores. Casão, muito obrigado, cara. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.